Salve família, Diego Obscuro aqui para mais um vídeo, rapaziada. A gente vai mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante. Eu quero que fique gravada também, que é bom que eu consigo ver depois, futuramente. É sobre as armas, você já deve estar vendo que pela capa, né? É sobre duas armas divinas que eu acho que são as melhores do jogo. Tem gente perguntando ali quais são as melhores armas para cada tipo de classe, tá? Assim, eu tenho uma conclusão já sobre uma arma, né? Mas tem outras armas aqui também que eu acho que pode ser considerado a gente ler um pouquinho e entender como é que funciona, como também eu vou mostrar ela como é que funciona aqui pra vocês, tá, rapaziada? Então assim, deixa aquele likezão já, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, compartilha nossos vídeos, que eu sei que a galera compartilha muito, hein? Principalmente em servidores novos, compartilha muito na guilda, né? Isso eu agradeço demais. E se você for fazer recarga, inclusive hoje tá tendo ainda a recarga coletiva e as relíquias do céu, tá? E tá tendo também um bônus a mais, rapaziada, do Aptoide. Lá na carteira você consegue ver um bônus a mais. Então você vai ganhar o bônus da sua conta, tá? Que pode chegar até 20%, mais os meus 5% usando o meu código Obscuro5, mais 5% ainda a mais do que já tem, né? No caso é o bônus extra que tá até hoje, dura até 24 horas, acho que vai até 10 horas da noite, tá, rapaziada? Então assim, é muito bom e sempre vai ter esses bônus por semana, tá, rapaziada? Pelo que fiquei sabendo que é por semana que sempre tem. Então tomara que caia numa semana. Provavelmente deve cair numa semana que tenha relíquias do céu, né? Porque como vai ser toda semana, acho que todo final de semana tem relíquia, né? De sexta a domingo. Então vai ser legal isso aí, tá? É bom que vocês já ficam avisados. Ah, mas se você for pegar um passe, pegar um privilégio do Lorde, pode usar o nosso código também, que você ajuda ainda mais. A gente tá trazendo conteúdo bacana aqui pra vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. Olha essa moda como fica na guerreira, mano. Doideira, né? Bom, eu tô na ACC do Pedro aqui, né? E tem a minha. Os dois têm duas armas interessantes da gente se falar. Deixa eu ver logo as outras aqui, que a gente já fala sobre elas, tá? Eu acho que uma coisa muito importante deixa eu dar um zoom nessa tela aqui, porque fica melhor vocês verem. Uma coisa muito importante é vocês prestar atenção no nível máximo dessa arma, nível 5, né? Aqui é o nível 350, que é o nível que vai manter ela full, né? Então, tipo, a pré-visualização dos atributos no nível máximo, como é que fica? Eu acho que isso é meio que padrão para todos, né, gente? Ó, 8.000, 8.000. Então, assim, é padrão para todos. Então, isso aí não importa. O que mais importa é as passivas aqui embaixo. Então, vamos começar com essa Garrigue. Garrigue, eu acho que é assim que funciona. Que fala, mano. Essas armas são muito estranhas, os nomes, né? Então, vamos lá. Ao causar dano com a habilidade, há 30% de chance de reduzir a defesa do alvo em 9% por 3 turnos. Ao causar dano, ao, ao causar dano com a habilidade, há 30% de chance de reduzir a defesa do alvo em 9% por 3 turnos. Assim, gente, meio quase que vamos dizer 10%. O cara tem 1 kk de defesa. E aí, isso aqui tá defesa, gente, mas é defesa tanto física como defesa mágica, tá? Depende aí do que for sua classe. E aí, 9% por 3 turnos é como se fosse reduzir 90 mil de 1 kk, né? 90 mil é muita coisa? É muita coisa, mas 30% de chance só. Não é uma coisa que fica ativa sempre, sabe, pessoal? Então, assim, eu acho que não é legal essa arma aqui. Talvez seja boa você usar como secundária. Mas vamos olhar aqui a outra primeira. A Guia Boriga. Guia Boriga, vamos lá. Após eliminar uma unidade inimiga, o dano causado aumenta em 33% por 3 turnos. Não pode ser dissipado, podendo ser ativado no máximo uma vez por batalha. Então já descarta isso aqui, né, gente? Porque, poxa, após eliminar uma unidade, o dano causa... Não faz sentido 33% se você tem armas. Consegue ficar né, uma quantidade bem maior do que essa daqui. E ainda durante a batalha inteira. Então, cara, essa arma aqui não faz nem sentido pra mim eles colocaram essa arma. Real mesmo. Então, não faz sentido nenhum essa arma aqui. É uma das piores dessas que estão aqui, tá? Essa daqui é uma armazinha
que eu acho que vai ser usada para o guarda, principalmente. Por quê? Porque ao causar dano com a habilidade, há 30% de chance de reduzir a defesa do alvo. Então, ela para o seu guarda, acho que pode ser interessante. Porque ela vai fazer o inimigo, né? No caso, é como se fosse um debuff no inimigo. Ah, ela ataca o nosso arqueiro, por exemplo, o guarda, né? O nosso guarda ataca o inimigo e aí tem 30% de chance de reduzir de 10% de defesa dele. Aí deve ficar um debuff nele, né? E aí a gente bate mais aí. Então acho que essa arma faz muito sentido pra tropa. Tá? Essa aqui eu acho que é uma das melhores pra tropa. Então assim, agora não sei, cara, talvez essa arma aqui faça sentido futuramente eles melhores, mas por enquanto não faz sentido nenhum essa arma aqui, porque a penetração também é a mesma, ó. Então, é a pior de todas essa Guia Boriga aqui, tá? Pior de todas, real mesmo. Deixa eu diminuir aqui a tela. Pra gente vir pras principais, né? Acho que assim eu não vou conseguir mostrar pra vocês, que a tela vai ficar muito pequena. Deixa assim por enquanto. Então vamos pra outra arma. Que eu achei uma arma interessante, tá? Porque assim, pessoal, o dano causado aumenta 7% para cada 10% de PV perdido. Então, essa eu vou mostrar aqui na prática. E essa é uma arma que mantém sempre a passiva ativa depois que você conseguiu ativar a porcentagem. Então, por enquanto, ó, aqui é 7%, mas por enquanto, gente, ela é apenas 2%, como vocês podem ver aqui, ó. O dano causado aumenta em 2% para cada 10% de PV perdido. Então, assim, é uma arma que, pra começo, não presta, mano. É meio que assim, presta, mas tem a ataque de moer, que é a que eu tô usando aqui, eu acho que é a melhor. Por enquanto, né? Mas assim, ela vai ficar muito interessante e vocês vão entender por quê. No nível máximo, né? Essa Guia Boruga, ela aumenta 7%, cara. Então vamos lá, 7%. E ela pode ser estancada até 9 vezes, se eu não me engano, tá? Eu acho que não tem como ser estancado 10 vezes, porque aí você vai estar morto, né? No caso são 100%. Eu acho que não, a não ser que o jogo invente alguma coisa que conte com escudo ou alguma coisa a mais, né? Ou talvez a sua vida ficando maior por um tempo. Será que tem alguma skill assim? Por exemplo, aumenta a sua vida em, né, maior, mas acho que você não vai perder tanto HP também. Acho que não faria sentido também. Então ela aumenta 9 vezes, certo? Porque são 90%. Então, no máximo que você pode ficar vai ser 10%, porque 100% você vai estar morto. Então 9, rapaziada, vezes os 7%, tu vai ter um aumento de dano de 63%. Só que, porém, ela é uma arma que você tem que ativar ela perdendo um HP. Eu acho que essa arma não vai fazer sentido para arqueiro, não vai fazer sentido para guerreiro também. Talvez faça, porque guerreiro tem escudo, tem um pouquinho de cura a mais que arqueiro. Talvez faça mais sentido para mago no longo prazo, né? Que realmente é uma diferença absurda. Só que tem o ataque de moer, que no nível máximo, ela é 7%. Não, aqui é o nível que tá normal, é 13%, tá? Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a hora da tela. Agora vamos falar do ataque de moer para depois comparar na prática cada uma. Ataque de moer chega até 13% e tem um acúmulo de 3 vezes. Vamos lá, ó. Cadê? Vai. Ganha poder furioso ao causar crítico. Aumenta o dano causado em 13%. Acumula até 3 vezes durante 3 turnos. Não pode ser dissipado. Tá? Então, assim, tanto essa como a outra também não é dissipado. Então, assim, cara, é uma coisa bem absurda também, porque 13% vezes 3 vezes vai dar 39, né? Então você vai ter quase que 40%, não 39, né? Pra não aumentar nada, porque vai fazer sentido depois. Quase 39% durante a batalha inteira, praticamente, porque depois que você der 3 vocês vão ver, depois que eu der um ataque básico ali, já meter o caveirão, já estaca todos já acumula as 3 vezes. E eu sei que vai ter gente perguntando obscuro porque só fica 7%. Porque ela é um acúmulo de 3 vezes, tá, gente? É 3 vezes desse valor aqui. Vocês vão ver lá que na passiva tem um númerozinho embaixo, tipo 1, 2, 3, ela acumulando aquela porcentagem que ela tem, tipo 3 acúmulos de 7% nível 1. Aí depois no final que vai ser nível 5 aqui é 13%, tá? Então, cara, ela é uma arma, uma das melhores, sem sombra de dúvida, tá? Só que essa Guia Boruga aqui, ela não vai ficar para trás no endgame, né?
Eu acho que pra mago ela faça mais sentido do que pra outras classes. Porque mago tem cura, mago pode ser que deixa o cara, né, bater um pouco, perder ali um pouco de vida para poder ficar estancado a passiva. Só que tem esse risco, né? O cara já vai praticamente no começo do turno já dá um ataque básico, já estaca caveirão ali para mago e já fica a partida inteira batendo no outro. Aí essa é o problema dessa arma aqui, é que você vai ter que sofrer dano para poder ela ativar as passivas. Aí não sei se seja interessante, né? Talvez seja porque aumentar aí quase 63% é muita coisa, né? Ah, obscuro, mais 63% eu vou estar com 10% de HP, é muito arriscado. Tá, então pra ela valer a pena, acho que tem que ser 6 vezes. Então você tem que ter 40% de HP. Vai ser 6 vezes 7%, é? Deixa eu ver pra cá. Eu acho que é 7% ela, né? Ó, 7%. Então vai ser 6 vezes 7. Caraca, eu não tô fazendo esse cálculo aqui, mas todo mundo já sabe, né? Dá 42. Mas, rapaziada, são 3% a mais, tá? Só que, eu não achei pouco ainda. 7 vezes 7 aí você vai ter 49%. Então vai ser 10% a mais. E o que é 30% de HP, Digo? Vamos ver agora aqui na prática. Eu vou mostrar aqui uma lutinha pra vocês verem. Que fica legal. Então assim, ela não é uma arma ruim, tá? Por enquanto, ela não é uma arma tão boa porque não tem, rapaziada, não tem. Como é que eu posso falar pra vocês? Não tá no nível máximo, só que ela é uma arma que vai ficar melhor no nível máximo, tá? Ela realmente é uma arma que no nível máximo ela fica melhor do que ataque de moer. Porque ela aumenta muita coisa, de 2% vai para 7%. Ela é um aumento de dano mesmo ali. Vocês vão ver aqui, deixa eu ver se começa, se não lagar muito, né? Vou bater aqui um pouquinho no Pedro, vocês vão ver ativando. Ó, a minha lá, tá vendo? Eu dei só um ataque básico. Se eu bater caveirão aqui é porque eu não dá upado. Já fica ativado e não pode ser dissipado, tá vendo? Ó, o Pedro, como ele não perdeu nada de porcentagem de vida, ó lá já ativou 2 acúmulos, tá vendo? Já acumulou 2 vezes, ó. E eu tô estancado 3 vezes, tá vendo? 3 turnos. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, 60%. Aqui, ó, 70%. Tá vendo? Então, assim, pode ser interessante. E aí vai ficar estancado sempre. Eu não vou conseguir dissipar. Vou dissipar aqui pra vocês verem, ó, lá no Pedro. Ó, usei dissipação. Não dissipa, tá vendo? E agora ele vai ter o turno completo. Eita, bati errado. Batendo 7%. 70% a gente fez, dá 49, né? Então aqui ele tem 10% a mais de PV do que a minha ataque de moer. Só que o problema que eu falei pra vocês é a questão de você ter que perder dano, né? Perder vida pra poder estacar bastante ali a passiva dele, que chegou até 7%. Pra ele ter aqui mais 10% a mais de vida que eu, né? Então assim, tem essa questão aí, tá? Não é uma arma ruim, né? Mas é uma arma que eu acho que é usada. Pode ser usada principalmente se for mago ali, que tem bastante cura, né? Agora eu não sei do endgame. Talvez no endgame seja um pouco mais difícil você perder vida. Ou talvez seja um pouco mais fácil se eles colocar um númerozinho aqui de dano por turno, né? A cada 1 minuto ali de batalha, o dano aumenta em 10%, 20%. E aí vai aumentando o dano para as batalhas não demorar tanto, né? Então assim, ó, o Pedro lá tá estacado. E eu também aqui, eu perdi no caso, porque eu ativei muita coisa. Deixa eu descer aqui minha conta. Ele vai usar dispersão, não vou deixar não. Eu vou usar a dispersão aqui para vocês verem que não ativa. E ela é por cada crítico, tá? O bom dela é isso. Eu acho que é uma coisa que a gente... morreu. É uma coisa que a gente vai ter sempre, é o crítico, né? Se eu usar aqui a Suprema do Mago, que bate 3 vezes, ela ativa, se caso der crítico, né? Ela vai ativar logo as 3, então ela é por ataque. Se você bater em área, né? Cada personagem que recebeu um crítico ali, você vai ganhar um acúmulo. Então por isso que é uma arma muito boa. Só que essa Guia-Boruga, é o nome dela? Deixa eu ver. Não sei se é. Essa Guia-Boruga, ela não fica pra trás não, né? Por enquanto ela não é tão boa. Porque, por exemplo, o Pedro ali, ele perdeu 7 vezes. Então vai ser 7 vezes 2. Vai dar só 14% a mais de dano. Só que no final, gente, ela vai dar 7 vezes, a gente fez o cálculo, vai dar 49, cara. Então já é um acúmulo de dano bem interessante, tá? Então já foi testado também, ela tá funcionando esse acúmulo de dano.
Eu testei, deixa eu ir até outra luta aqui pra gente ver. Deixa eu tirar aqui as tropas. Vou tirar. Que fica mais fácil. Também a Akira pra não influenciar em dano. Né? Aí, ó. Eu colocar também aqui a outro pet só pra não receber tanto dano assim, né? Então vamos lá. Vou mandar aqui o convite. Preste atenção dele, tá? Nessa esquerda aqui. Vamos ver o aumento de dano ali. E vai pegar direitinho. Esperar ele ativar. E se tirar as tropas. Olha lá, eu tô com 3 acúmulos, tá vendo? Tirar ali a subida de pet. Eu vou ter que bater pra poder dar um danozinho acumular. Aí o obscuro ali, ó, tá estacado, tá vendo? 3, tá vendo que tem um 3 lá? Então são 3 vezes 7% durante 2 turnos, tá? Então tem essa questão aí também, ó. Ó, chegou ali em 6 acúmulos. Não prestei atenção quanto é que tava dando de ataque básico ali de dano. Deixa eu ver se sai aqui. Vou deixar ele bater um pouco mais. Só pra ver se estaca mais um pouco. É porque agora 14% vocês quase não vão conseguir ver, né, velho? Deixa eu retirar aqui, vai ser melhor. Deixa eu matar logo aqui. A gente vê quanto é que tá dando de ataque básico. Ó, chegou a 90%, tá vendo? Que é o máximo que chega. E não tem como chegar mais que isso, senão você morre. O personagem acaba falecendo. Deixa eu ir de novo. E aí eu vou começar a dar os ataques básicos pra ver quanto é que tá dando. Tem umas tropas aqui. Marcar os ataques básicos lá pra ver. Bora, filho. Ó, deu 109 com crítico. 80, média 90 ali com crítico. 106, tá? Com crítico. Agora não critou, tá? Tem que critar pra ver. Não critou de novo. Mas deu 109 mais ou menos, é porque não tinha critado, ó. 100, tá vendo? Vou me curar aqui. Vai, fi, bate. 55. Pô, velho. Vou ter que dar bastante dano pra poder a gente conseguir ver um pouco melhor. Acho que eu colocando a era foi pior ali, porque acaba que ela tanca mais, né? Não vai conseguir ver. Curou 6 vezes. Seis acúmulos. 118, tá vendo, gente? Já deu uma aumentadazinha. Deixa eu me curar aqui. Ah, não deu. Mas já dá uma aumentadazinha, tá? Então realmente a nativa bonitinha aí, viu? Vou ir de novo pra vocês verem. Logo no começo quanto é que tá dando. Depois, né? Então, assim, não é uma arma ruim, tá? Na minha opinião, não é uma arma ruim. Como é que eu fui pro lugar errado? Só que o ataque de Moe eu acho que é uma arma talvez melhor, mas não é uma arma ruim, não. E talvez seja um pouco interessante se a galera achar alguma forma de perder um pouco de HP, né? No começo da batalha para ter um pouco mais de dano, né? Isso é uma opção também. Dá um ataque básico, ó. Porque não tá critando. Continuar. Ó, 108 com um crítico, né? 108, ó. Mas eu acho que ele tava com alguma passiva, se eu não me engano. Tá critando nada.
Caraca, esse crítico da conta do Pedro também tá horrível, mano. Olha isso, gente. Ó, 116, tá vendo? Mas eu acho que tava com a passiva aqui, né? Ver se eu vou conseguir tirar. Deixa eu matar logo essas tropas. Mas pelo começo vocês conseguem ver ali. Não tem nada de mais ataque aqui, mas ele tá com mais defesa. Deixa eu ver se some aqui pra ver. Nossa, que tomou uma lapada aqui agora, velho. Deixa eu tentar de novo. Vou tirar essas tropas aqui que tá atrapalhando, tá dando dano de defesa. Pra ver se a gente consegue ver a diferença. Mas eu já tinha feito, né? E eu consegui ver realmente a diferença da arma. Deixa eu colocar aqui a minha Vênus. Ele tá com rejeitar aqui. Duelo. Ele tem medo de duelar. Como é que ela joga Legends e tem medo do PVP, rapaziada? Me explica aí. Eu não sei, eu não consigo entender. Vamos lá, vai. Ó, 99, tá vendo? Deu 90, 89 mais ou menos. Não, agora não bateu nada. E não tá destacado nada ainda. Poxa, velho. Vou ter que tirar uma coisinha ali da minha conta. Ó, 104, tá vendo? Eu acho que o máximo que pode chegar é 108, 109, que nem foi ali, ó. 101, tá vendo? Então agora vamos destacar ali dano pra ver se vai aumentar aí de 110, tá vendo? 103, então a média é essa. Aí, ó. Estacou 90%. Ai, meu Deus do céu. Morri. Deixa eu fazer assim. Dá um ataque básico pra vocês verem. Ó, mas já até com bloqueado já foi mais. Não deu pra ver direito porque ele morreu. Caralho, meu Deus do céu. Vamos de novo. Deixa eu tirar isso aqui então. Tô muito forte. Vou tirar uma coisinha aqui também. Tô vendo que tá atrapalhando bastante ele. Vamos lá. Atrapalhando bastante a gente ver. Mas vocês viram que sem nada é mais ou menos 108. Tava batendo, né? Olha lá, 106. Não tem nada, tá vendo? Agora que as tropas aumentaram ali o dano. Deixa eu... Ah, agora... Como ela tá com... Pô, não dá pra ver. Tá, deixa eu deixar ela só no delay também pra não causar muito dano aqui, né? Só quando a gente precisar. Não vai, o usei danação não vai funcionar. Deixa a danação sair. Deixa eu dar uma purificada lá. Não contou, tá? Porque tá com danação. Vamos lá. 94. Mas já estancou um pouco, né? Já estancou 10%. Ó, 102. Mas já tá estancado 2%, mas 2% quase que não é nada, né? Agora deixa eu começar a bater. Pra ir dando dano. E ver se a gente consegue ver essa diferença. Já estacou ali 3 vezes, ó. Já foi pra 114, tá vendo? 5 vezes, vamos lá. 115. Já tá com 6 acúmulos, tá? 6 acúmulos de 2, ó, 111. Então realmente já aumenta um pouco, é porque 7 já vai pra 14, né? Tá em 12%. Aí 124, tá vendo? Com 7 acúmulos, então realmente já aumenta. É porque tem a variação de dano, tá, pessoal? Mas a gente já consegue ver agora aqui porque bloqueou. Vou de novo pra ver. 116, tá vendo? Então o máximo não passava nem de 110. Só que é válido ressaltar que o Pedro tá com, não tá com nível máximo, né? Essa bicha aqui, porque no nível máximo ela vai ficar realmente legalzinha de ser usada, tá? Principalmente com personagens mais fortes que você. Consegue te dar um dano a mais. Só 7% acumulado. Para 108.
A pessoa está com 9 vezes ali, velho. Foi pra 8 vezes, tá vendo? Olha lá, 150, tá, gente? Então, assim... É porque, como eu falei pra vocês, tem a variação de dano, né? Mas é nítido que realmente aumenta muito mais, tá vendo? 144, porque já tem um acúmulo. Aqui é porque agora ativou a passiva, né? Aí tá com a passiva ativada. Aí não... também não é legal, né? Deixa eu me curar aqui. Sem nada, sem passiva, sem nada, né? Só com a taxa de bloqueio ali aumentada. Ó, 117, então é nítido que realmente aumenta. É porque 8 vezes vai ser só 16% a mais. Então não tem tanta diferença. Vocês viram que foi 123 já agora. Então realmente aumenta, tá? Não é uma arma ruim, não. É uma arma que dá pra ser usada, tá, pessoal? Uma arma que dá pra ser usada. Eu acho que talvez a melhor classe seja Mago pra ela, porque Mago tem mais cura. É melhor né, talvez ali conseguir um pouco mais de dano. É um pouco mais de cura, né? Durante a batalha. Pra poder ter realmente um pouco mais de dano. Mas assim, eu prefiro a ataque de moer porque ela é mais segura, sabe? E desde o começo do duelo você já vai ter aquele aumento de dano. Porque praticamente com 3 ataques você já acumula esse total de dano, né? A ataque com crítico. A não ser que futuramente o crítico seja muito ruim de você critar. Mas eu acho que não, tá? Isso aí vai ser algo bem difícil mesmo de acontecer, tá, pessoal? Então assim, por isso que pra mim, ataque de moer é uma boa arma, né? Só que a Geia Boruga também vai ficar uma arma legalzinha. Porque eu acho que 50% já meio que vai igualar com a outra, né? 5 vezes. 5 vezes 7, ainda não. 5 vezes 7 acho que ainda não vai se igualar. É por 4%. Mas você tem que perder 50% de vida. Já é alguma coisa, entendeu? Ela assim, ela é uma arma que vai ter a chance de você aumentar muito seu dano durante a batalha, mas eu acho que é uma arma mais arriscada. O ataque de moer acaba sendo a melhor, mas essa aqui é usável também. Mas, já que é tão fácil assim, não é que é fácil pegar. Já que você tá já pegando ataque de moer, não upa as outras não. Deixa pra upar essa, entendeu? Talvez a gente vá fazer uma ressonância das outras armas para ataque de moer futuramente. Então não upa essa não. Pega ataque de moer mesmo e upa. Mas assim, é uma arma que pode ser usável no endgame, né? A gente vai ver como é que isso vai funcionar. Beleza? Um abração do mais lindo aí. E até o próximo vídeo, guys. Valeu e fui.